Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão nesse sábado maravilhoso do Senhor? Vocês estão cheios da presença de Deus? Vocês estão recebendo, né, a palavra com grande ânimo e fervor? Eu creio que nesses dias de jejum a sua fé está sendo ativada, porque eu sei que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Amém, querido? E eu quero que você compartilhe. Toda vez eu falo, compartilhe, porque eu sei que tem pessoas que necessitam dessa palavra para acreditar no seu milagre. Nós estamos vivendo, né, esses dias de 21 dias de jejum para receber o seu milagre. E eu creio que hoje, no oitavo dia, nesse sábado maravilhoso, você vai ter uma revelação da palavra do Senhor. Esse, então, oitavo dia fala assim: questão no meio da tempestade. Questão no meio da tempestade. Marcos 4, 35 a 41 fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo-se de água. E Jesus, na polpa, dormia sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4, 35 a 41. O que nós temos que ter revelação, querido, que estava Jesus e seus discípulos, né, estava de um lado da margem do rio, ali, daquele lago, e Jesus fala assim: olha, vamos passar para o outro lado. Eu creio que você deve estar imaginando, será que Jesus tinha, né, para estar levando para o outro lado? E no meio do caminho, né, houve uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram tão amedrontados, com um temor tão grande no seu coração, que eles acharam que eles iam morrer naquele dia. E eles clamaram para o Senhor. Pode ser que você esteja passando também por uma grande tempestade na sua vida durante esses dias. Pode ser que você ache que Jesus está dormindo e não importa pelo que você está passando. Para outros, há uma questão de saúde que pode ser que está passando por essa tempestade. Para outros, pode ser que seja financeiramente. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas eu quero dizer para você, Jesus está dentro do seu barco. Creia que Jesus está dentro do seu barco e ele vai fazer um milagre. Amém? Jesus, ele se importa sim com as suas dificuldades, com as tempestades, e ele não está dormindo, querido. E eu queria falar para você a tempestade na vida. Então, há algumas questões que nós vamos passar em nossa vida que há tempestade sim. E eu queria trazer para você aqui há três coisas que a palavra de Deus nos mostra que é a respeito da tempestade. Em primeiro lugar, a tempestade são inevitáveis. Nós não conseguimos falar para a tempestade: olha, hoje você tem, hoje você não tem. Ela é inevitável, ela acontece na hora que ela quer, no momento que ela quer. Isso acontece em nossa vida, na área financeira, no nosso casamento, na área da saúde. Pode haver tempestade, sim, é inevitável essa tempestade. Elas simplesmente virão em algum momento. Todos nós vamos passar por alguma tempestade em nossa vida. Todos nós vamos passar. Os discípulos tinham passado o dia inteiro com Jesus, ouvindo ele ministrar, pregar, fazer a obra. Mas isso não isentou eles, né, de passar pela tempestade no meio do lago. Eles amavam Jesus e tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mas isso não poupou eles de passar por tempestade.
Eu quero dizer para você, você pode amar Jesus, você pode largar tudo e fazer o que Deus quer, mas isso não vai te isentar de você passar por tempestade. As aflições e as perseguições da vida vai fazer parte da sua jornada, vai fazer parte da minha jornada, porque nós temos que passar por ela. Nós temos que passar por essas aflições. Às vezes Deus vai nos conduzir a uma tempestade, queridos, e este é o lugar aonde a nossa expectativa em Deus vai aumentar e vai ser testada. Nós esperamos que Deus nos leve para lugares tranquilos. Às vezes você acha que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida, você começa a ser um líder, você começa a fazer alguma coisa na igreja, as bonanças vai vindo. Você vai andar em campos verdes, águas tranquilas, mas não. Vai ter tempestade sim, queridos. Porque é inevitável. Em segundo lugar, então, tempestades são imprevisíveis. Elas desabam sem nós mesmos nos perceber, são repentinamente. As pessoas tentam, de toda forma, prever como será o seu dia, como será a sua semana, mas elas não conseguem evitar as tempestades. Muitas pessoas se frustram por causa disso. Muitas pessoas acham que, porque ela está com Cristo, ela consegue marcar, né, fazer algo, se programar durante a semana para que tudo dê certo. Não vai ser assim, querido. Não vai ser, porque elas são imprevisíveis. E terceiro lugar, as tempestades não fazem acepção de pessoas. Elas acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. Acontece com crentes e pessoas que não são crentes. Acontece com pessoas que são ricas e com pessoas que são pobres. Então a tempestade, querido, vai vir para todos. Mateus 5,45 fala assim: o Senhor diz que o sol nasce para os maus e para os bons, a chuva vem para o justo e para os injustos. Ser cristão não te isenta da tempestade, querido. Ser cristão não vai te isentar da sua tempestade. Você tem que ter essa revelação. Você tem que crer nisso. Você tem que saber disso. Gostaria de compartilhar para você, então, 3 perguntas que foram feitas no meio do temporal. Normalmente, essas mesmas perguntas nós fazemos também quando há um temporal sobre a nossa vida. Primeira dela, fala assim: mestre, não te importa que passamos por aflição, ou então porque nós sofremos por uma enfermidade, que nós perecemos até a questão de uma morte, pode ser que nós morremos com isso? 4:38 fala isso. Essa é a primeira questão que nos leva no meio da tempestade. No meio dessa tempestade, algumas vezes, querido, temos a sensação de que Deus está dormindo. Equivocadamente, pensamos que Ele não está atento às nossas lutas, Ele não está atento às nossas dificuldades, ao nosso problema, à nossa saúde, ao nosso casamento, à nossa aflição, finança, desculpa. Então nós temos uma acepção achando que Deus está dormindo, mas não é assim. E por isso achamos que Deus não vai fazer nada em nossa vida. Foi isso que os discípulos pensaram. Será, Deus, que o Senhor vai deixar que nós morremos? Então o primeiro ponto é isso, né? Que Deus não se importa se nós sofremos ou não. Segundo ponto, fala que porque por que sois assim tímidos? Porque não tendes fé. Capítulo 4, versículo 40. Foi o Senhor que perguntou aos seus discípulos: por que vocês não crêem? Então, a segunda pergunta foi o próprio Jesus que fez. A primeira foi os discípulos: Senhor, o Senhor não tem compaixão de nós que nós vamos sofrer e morrer? Já a segunda pergunta fala que é o próprio Jesus: por que sois assim tímidos? Por que vocês não crêem, não têm a fé? O Senhor queria mostrar que eles não precisavam temer coisa alguma. Porque ele estava com ele naquele barco. Eles tinham que crer e descansar. Jesus disse para eles que eles iam sair daquela margem, daquele lugar, daquele lago, e ia para o outro lado. Então eles não deveriam temer. O Senhor está dizendo para você hoje, queridos, que você não deve temer,
porque o Senhor é contigo. Deus é contigo. Creia nisso, tenha revelação. Em terceiro lugar e último, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 41. Essa foi a pergunta que todos os fizeram. Esse milagre que o Senhor fez foi completamente diferente de todos os outros milagres que Jesus fez e os seus discípulos tinham visto. Ele fez isso para demonstrar claramente que ele tem autoridade sobre tudo, sobre o céu, sobre o mar, sobre a terra. Eu falo para você, não duvide, creia que Deus tem o poder para fazer tudo sobre a sua vida. Hoje, sábado, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando faz muito tempo, mas eu falo para você, a tempestade vai vir. Mas creia que o Senhor está no seu barco. Creia que Ele não está dormindo. Creia que Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Eu quero desejar um final de semana abençoado em nome de Jesus Cristo. E olha, te convido para que você venha domingo agora. Eu não vou fazer o culto. Desculpa, eu não vou fazer o vídeo da palavra, mas eu vou fazer no culto. A palavra vai ser pregada no culto. Então, o nono dia vai ser lá no culto. Domingo agora, não falte. Amém?